Olá, seja bem-vindo ao canal Missão da Igreja. Eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e nos campos não produza mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu queria trazer essa palavra e falar a respeito de... Eu queria pregar sobre um tema: é possível adorar a Deus em meio às lutas? A Bíblia Sagrada, ela fala que a vida do cristão não é uma vida fácil. É uma vida de lutas, de tribulações, de muitas lágrimas, muitas das vezes. Mas Deus, ele promete estar com o povo de Deus em todas as situações. Jesus, ele diz em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Nós estamos certos que o sofrimento não está atrelado a algumas pessoas, mas a toda a raça humana, independente da sua religião, independente da sua posição social, independente dos seus recursos. Existem muitas formas de sofrimento nesta vida. Nós vivemos em um lugar cheio de tribulações. E a pergunta é possível glorificar a Deus em meio às lutas? É possível adorar o Senhor em meio às tribulações? Mas o que nós vemos na palavra de Deus e o que nós vemos diante dos nossos olhos nos dias de hoje, e que também sempre existiu, é que as pessoas, mesmo estando na bênção, muitas das vezes não adoram ao Senhor, não glorificam a Deus. Não têm o sentimento de agradecimento. Somente pelo fato de nós estarmos vivos, respirando, já é um motivo para nós, é um grande motivo para nós estarmos agradecendo ao Senhor. E a palavra de Deus mostra em Lucas capítulo 17, versículo 13, que Jesus estava chegando ali na divisa da Galileia com Samaria e haviam 10 leprosos ali que gritavam dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós. E a palavra de Deus diz que Jesus disse: olha, vocês vão até o sacerdote e mostra a eles. E a Bíblia diz que quando eles iam no caminho, os 10 foram curados. Mas somente um voltou para agradecer a Deus. Veja que as pessoas, mesmo recebendo a bênção, muitas das vezes não glorificam a Deus. Mesmo tendo todas as coisas, mesmo tendo um milagre em suas mãos, mesmo tendo todos os motivos para ser grato, não agradecem ao Senhor. E Jesus olhou para aquele samaritano que vinha glorificando a Deus porque havia alcançado um milagre. Agora ele estava restaurado, estava curado daquela lepra. E Jesus disse: mas não foram 10 os que foram curados? Somente um voltou para agradecer a Deus. A Bíblia diz que havia um povo de Deus oprimido na terra do Egito. E Deus levantou um homem chamado Moisés para tirar aquele povo de lá. Aquele povo, ele vivia sendo escravizado pelo faraó, pelos egípcios. E a Bíblia diz que eles trabalhavam na construção, na fábrica de tijolos, na construção das cidades do Egito, nas cidades de Faraó. E era debaixo de muitas lutas, diante de muitas lutas e sofrimento que aquele povo vivia, sendo escravizado ali. E Deus levantou um libertador chamado Moisés e tirou o povo do Egito. E Deus mostrou sinais para Faraó, enviando as pragas. E, consequentemente, Deus mostrou grandes sinais para o povo de Deus. Abrindo o Mar Vermelho, o povo passou a pé enxuto, mas logo depois de passar o Mar Vermelho, logo após alcançar a libertação, quando chegaram nas águas de Mara e viram que aquelas águas eram amargas, aquele povo murmurou e desejou voltar para o Egito.
e murmurou contra Moisés, e murmurou contra Deus. O povo vendo os sinais de Deus, porque a Bíblia diz, lá no livro do Êxodo, que, e especialmente no capítulo 15, que aquele povo, Deus estava os guiando ali no deserto, não faltava nada. Havia uma coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho, para esquentar ali, aquecer o povo durante a noite. E durante o dia havia uma nuvem que os protegia por causa do calor do sol ali no deserto. E a Bíblia diz que Deus não deixava faltar nada. Deus fez chover maná do céu para alimentar aquele povo, mas mesmo assim eles murmuravam. E por causa da sua murmuração, muitos pereceram no deserto. Muitos deles não entraram na terra prometida por conta da sua murmuração. Ficaram caídos pelo deserto. E o que eu vejo é que pessoas, mesmo estando na bênção, muitas vezes não murmuram. Muitas vezes murmuram e não agradecem a Deus. Porém, eu vejo homens e mulheres de Deus que passaram por lutas e mesmo assim glorificaram a Deus. Eu vejo a Bíblia Sagrada falar sobre um homem chamado Jó, cujo nome significa sofrimento. Vocês conhecem a história de Jó. Jó foi um homem dos que mais sofreu. A Bíblia diz que Jó, em um só dia, no capítulo 1, nós vemos que Satanás ele vai até Deus e pede permissão para tocar na vida de Jó. E Deus diz assim: você tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí Satanás, mas também você o cercaste com todos os bens, toda a prosperidade. Aí Deus disse: pois vai, toca em tudo quanto ele tem e verás se não blasfema de ti. E a Bíblia diz que o inimigo toca na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó está em determinado dia ali sentado e de repente chega um mensageiro e diz assim: olha Jó, os sabeus deram sobre os moços que carregavam os bois e as jumentas, mataram todos os empregados e levaram os bois e as jumentas. E a Bíblia diz que quando esse ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse: olha Jó, fogo caiu do céu e consumiu todas as ovelhas e todos os moços que cuidavam das ovelhas, e só eu escapei para te trazer a nova. E a Bíblia diz que quando este ainda estava falando, chegou mais um e disse: olha, os caldeus deram sobre o rebanho dos camelos e levaram todos os camelos e mataram todos os moços ao fio da espada. E quando este ainda estava falando, chegou mais um e disse assim: olha Jó, os teus filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho, e de repente seus 10 filhos estavam lá bebendo vinho, se alegrando em uma festa, e de repente bateu um vento nos 4 cantos da casa e derrubou a casa e matou todos os moços, e só eu escapei para te trazer a nova. E quando ele terminou de dizer isso, a Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 20, que Jó rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, se jogou no chão e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jó adorou a Deus em meio àquela luta. E a Bíblia diz no capítulo 2 que mesmo com tudo isso que Jó havia passado, Satanás ainda insistiu, foi perante o Senhor. E o Senhor disse: tu tem visto a Jó, um homem... O próprio Deus deu testemunho de Jó, disse: tem visto ao meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, mesmo você tendo incitado para que o provasse. Aí Satanás disse: mas pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E Deus disse: pois vai, Satanás, toca na saúde de Jó e verás se não blasfema de ti na tua face. E a Bíblia diz que o diabo foi e feriu a Jó.
com úlceras dos pés à cabeça. E a Bíblia diz que Jó agora ele pega um caco de telha e vai para o meio das cinzas. Ele tem que se afastar porque ele está com aquela doença maligna, com aquelas úlceras malignas. E ele vai para as cinzas com um caco de telha e começa a se coçar ali com aquele caco de telha. E a mulher de Jó chega para ele e diz assim: ainda retens a tua integridade para com Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó diz, no capítulo 2, no versículo 10, tu falas como uma louca, tendo nós recebido o bem de Deus, como não receberíamos o mal? E a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus com seus lábios, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele adorou o Senhor em meio às lutas. Ele adorou o Senhor em meio à tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. É possível adorar a Deus em meio às lutas? É possível. A Bíblia fala no livro de Daniel, no capítulo 3, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele construiu ali uma estátua que tinha aproximadamente 27 metros de altura. E ele colocou um decreto ali, para que todas as pessoas adorassem aquela estátua. E a Bíblia diz que havia 3 homens ali que eram fiéis a Deus, que não se prostravam diante de outros deuses, mas só adoravam ao Senhor que criou os céus e a terra. E diz a palavra de Deus que quando a música tocasse ali, todos tinham que se prostrar diante daquela estátua e adorar a estátua. Mas quando acontecia isso, aqueles 3 jovens não se prostravam. E logo foram até Nabucodonosor e denunciaram: olha, Nabucodonosor, rei, existem 3 jovens que estão sobre as suas autoridades, que eles não fazem caso de ti, nem aos seus deuses adoram, nem adoram a estátua que você construiu. E havia um decreto ali para que aquele que não adorasse aquela estátua seria imediatamente lançado na fornalha de fogo ardente. E diz a palavra de Deus que Nabucodonosor, ele se enfureceu e mandou chamar os 3 jovens e disse para os jovens: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoram aos nossos deuses, nem adoram a estátua que eu construí? Pois agora está aqui tudo preparado para que vocês adorem a estátua que eu construí. Vai ser tocada a música agora, e se vocês não adorarem a estátua, vocês serão lançados na fornalha de fogo. E Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim para Nabucodonosor: ó rei. E Nabucodonosor disse assim: eu quero ver qual é o Deus que pode os livrar das minhas mãos. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para ele: nós não precisamos te responder quanto a isso. Nós não adoraremos a estátua que o Senhor construiu. E nós não precisamos responder ao Senhor quanto a isso. Se Deus quiser nos livrar das suas mãos, Ele livra, e da fornalha de fogo. Mas, em todo caso, se Ele não fizer isso, nem assim nós nos prostraremos diante da estátua que você construiu. Nós só adoramos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Nabucodonosor se enfureceu e disse: traga os homens mais fortes do exército para que amarrem a Sadraque, Mesaque e Abednego e lancem na fornalha de fogo. E diz a palavra de Deus que trouxeram os soldados mais fortes do exército e amarraram ali aqueles jovens com as suas túnicas, com as suas roupas, com seu chapéu. Amarraram aos 3 jovens e foram lançar, mandaram aquecer a fornalha 7 vezes mais. E foram lançar aquele jovem. A Bíblia diz que o fogo estava tão forte, a fornalha estava tão quente, que quando aqueles homens foram lançar a Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, eles morreram com o calor da fornalha.
E a Bíblia diz que estavam todas as autoridades ali assistindo aquele evento e de repente os jovens caíram dentro da fornalha de fogo e Nabucodonosor ele olha e diz assim: o que é que está acontecendo dentro da fornalha de fogo? Nós jogamos 3 homens dentro, mas porém eu vejo 4 homens dentro da fornalha de fogo e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. E eles passeiam dentro do fogo e nenhum mal está acontecendo. E a Bíblia diz que Nabucodonosor se aproxima ali da fornalha e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para cá. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha de fogo. E não tinha nem cheiro de fumaça nas suas roupas, porque Deus fez grande livramento ali para aqueles jovens. Eles preferiram adorar